Olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje nós viemos aqui falar um pouquinho sobre Mesopotâmia, um conteúdo do nosso primeiro ano do ensino médio, né? E lembrando que todo o conteúdo que nós trazemos aqui, ele faz parte do nosso currículo anual e ele está presente aqui nesse livro, História Global, do Gilberto Coutrin, né? É um livro adotado pela nossa escola e você pode entrar em contato com a escola aí se você ainda não pegou o livro para você ver o melhor horário aí para você adquirir esse livro, para você receber esse livro e outros livros didáticos de diferentes disciplinas, tá certo? Então vamos lá então, primeiro ano do ensino médio, ainda no primeiro bimestre, segundo conteúdo, Mesopotâmia. Olha só, quando a gente estuda Mesopotâmia, pessoal, a gente logo tenta, fica imaginando, eu sei que você estudou isso lá no sexto ano e que o professor do sexto ano já explicou isso para vocês, mas talvez vocês não lembrem, é natural do ser humano acabar não lembrando das coisas. Como a gente tem hoje um mundo organizado em países, né? E aí a gente fica imaginando que Mesopotâmia também é um país. Na verdade, Mesopotâmia é uma região que é banhada por dois rios importantes, e foi lá considerado o berço da civilização, lá que surgiram as primeiras civilizações. Essa palavra civilização aí, ela tem diferentes significados, mas de forma geral, ela quer dizer organização, sociedade, pessoas que vivem sobre o mesmo conjunto de regras, tá certo? Então, olha só, a Mesopotâmia, então, ela é uma região onde diferentes povos se estabeleceram. E nessa região, por esse grande período de tempo, alguns povos se destacaram, tá certo? Alguns povos tiveram mais relevância que outros. Por exemplo, os primeiros povos a se destacar na Mesopotâmia, eles foram responsáveis por criar, por inventar algumas coisas que revolucionaram a história da humanidade, como por exemplo os sumérios. Sumérios foram os primeiros povos a se estabelecer na Mesopotâmia e cabe aos sumérios desenvolver a escrita. Talvez você já tenha ouvido falar e agora eu vou repetir aqui a escrita cuneiforme. Isso faz você lembrar de alguma coisa, eu tenho certeza, né? Aquelas escritas feitas em tábuas, né, de argila, em pedaços de barro, ainda antes de secar, eles marcavam a escrita cuneiforme porque parece uma cunhazinha, e ali eles conseguiam transmitir informações, né, mensagens, tá certo? Os sumérios também, pessoal, eles inventaram uma roda e aí eles conseguiam fazer com que os seus produtos chegassem a diferentes lugares, conseguiam carregar maior peso, né? E era importantíssimo, a invenção da roda é importantíssimo para a história da humanidade. Olha só que interessante, antes da gente falar dos outros povos, deixa eu só dizer para vocês como é que surgiram essas cidades. A gente sai do período pré-histórico, antes da escrita, né? E aí eu já expliquei por que é pré-histórico e por que é história. E aí a gente sai desse período pré-histórico e surgem as primeiras aldeias. Nessas aldeias há a implantação, o desenvolvimento, o melhoramento das técnicas agrícolas. Assim que surgem, assim que essas técnicas agrícolas começam a dar resultados, há uma superprodução de alimentos. E aí quando você tem mais do que você necessita, desenvolve-se o quê? O comércio. E aí o comércio era essa troca, inicialmente uma troca de mercadoria entre diferentes povos, e posteriormente a aquisição de produtos que tenham valor maior que o outro, geralmente materiais preciosos, tá certo? E aí surge então o dinheiro posteriormente, enfim. Há também nessas organizações sociais, nessas aldeias que se tornam cidades, e posteriormente a gente vai ver que muitas dessas cidades se tornam impérios, porque elas começam a dominar umas às outras, e aí tornam-se império. Aí há também o desenvolvimento de outras questões, como questões culturais, né? Diferentes povos têm diferentes hábitos. E há uma outra questão, uma outra organização nessa sociedade que é a chamada religião. Não que os povos pré-históricos não tinham religião, mas agora a religião ela passa a ser a base de muitas dessas civilizações.
Só para vocês terem ideia, a religião e o poder do rei eram muito próximas. Em muitas dessas civilizações, o rei era considerado até um deus ou um representante direto de Deus, tá certo? Então a religião e a política, ela está inteiramente ligada nesse processo de formação dessa sociedade, tá certo? Então vamos lá então. Primeiros povos então, o primeiro povo a se destacar lá então foi os sumérios. Depois desses caras vieram os acádios. E aí eu vou trazer para vocês uma ou duas características de cada um desses povos, porque muitas das informações a gente tem nesse livro aqui e você pode tá lendo aí e aí você vai entender melhor aí o conteúdo. Essa explicação aqui, como eu disse já em outros vídeos, é uma forma mais direta, né? E aí é uma maneira também do professor tá incentivando aí, levantando a curiosidade de vocês, tá certo? Então o segundo povo a se destacar lá foi os acádios. E esses caras aqui, eles vieram da região onde hoje é a Síria, ali do deserto da Síria, e a principal característica desse povo aí era a organização militar. Então esse povo tinha uma organização militar muito bem estruturada, né? A cavalaria, a infantaria, então eram soldados muito bem treinados, mas ainda não eram soldados específicos. Esses caras não tinham a carreira militar como profissão, né? Tinham diferentes profissões e, além disso, eles eram organizados muito fortemente nessa questão militar. Destaca-se aí, nesse povo, a figura do rei Jargão. Esse cara aí também foi conhecido como o Conquistador, porque foi o primeiro império, foi o primeiro povo a dominar outras cidades ali na região da Mesopotâmia. Depois desses caras vieram os Amoritas, e a gente sabe que esses caras vieram ali do deserto da Arábia, se estabeleceram na cidade de Babilônia, por isso eles eram chamados de os primeiros povos babilônicos, tá certo? Depois a gente vai ver que surge um outro povo lá que também se fixou nessa cidade aí, também eram chamados de babilônicos, mas os primeiros foram os Amoritas. E os Amoritas, destaca-se lá a figura do rei Hammurabi ou Hammurabi, e esse cara aí, para quem vai estudar direito, vai estudar muito sobre esse rei aí, porque esse rei, ele escreveu o primeiro código de leis, né? Antes desse cara, as leis eram apenas verbais, e aí haviam diferentes entendimentos, e essas leis nem sempre eram aplicadas de forma primária, como a ideia inicial de quando surgiu. Agora, escrita, não tem como mudar mais. Está escrito que A é A, então acredita-se, cumpre-se o que está escrito lá, tá certo? Então, o primeiro código de leis escritas foi o código de Hammurabi, ou Hammurabi. Eu gosto de falar Hammurabi. E esse cara é o precursor do direito aí, né? Então, esse cara aí, para quem vai estudar direito, para quem quer ser advogado, jurista, juiz, enfim, para quem quer ser desembargador, para quem quer seguir a carreira jurídica, aí estuda-se muito sobre o Código de Hammurabi. Para quem deseja entrar nesse ramo aí, só lembrando, o Código de Hammurabi, ele era aquele código que estabelecia a punição proporcionalmente à ação criminal, vamos chamar assim, né? Então, matava o filho de alguém, matava-se o filho dele. O famoso olho por olho, dente por dente, tá certo? Depois desses caras vieram os assírios, e os assírios eram os primeiros caras a ter um exército permanente. Então esses caras, a profissão deles era ser militar, tá certo? E aí então eles também conseguiram dominar a Mesopotâmia, tá certo? Destaca-se aí a figura do rei Assurbanipal. Esse cara aí era conhecido como cortador de cabeças. Então esse rei vamos lá. Assurbanipal. Esse cara era conhecido como o rei cortador de cabeças. Olha só que interessante aqui. Esse cara também, ele tinha uma outra técnica muito interessante que também era utilizado por outros reis, que era o chamado modo de produção asiático. Tudo era do rei. Tudo era do rei.
Como eu já disse para você, o rei, o governo e a religião, a política e a religião eram muito próximas. Então tudo pertencia ao rei. Ele era escolhido dos deuses ou de Deus, e aí esse cara, ele permitia que as pessoas pudessem usufruir de uma pequena parte de tudo que era dele. Então, se você plantasse trigo, por exemplo, esse trigo era do rei, e uma pequena parte ficava para você, por bondade do rei. Olha só como é que era a estrutura, a cultura desse povo, né? Bem interessante. E o quinto povo que eu trago para vocês aí, o quinto e último, são os caldeus. Esses caras, os caldeus, esses caras também se estabeleceram na cidade de Babilônia, por isso é chamada de neobabilônicos, ou segundo império babilônico. E aí destaca-se a figura do rei Nabucodonosor. Esse cara aí tá até na Bíblia, tá certo? E Nabucodonosor, ele escravizou aí o povo escolhido de Deus, né? E também esse cara, historicamente falando aí, esse cara foi responsável por criar, por mandar construir coisas magníficas, como por exemplo os jardins suspensos da Babilônia, que eram jardins ali onde a sua amada, a sua rainha, né, a sua esposa pudesse passear com segurança, e ali ele reuniu diferentes tipos de vegetação e animais, né? Então os jardins suspensos da Babilônia, também construiu templos, construiu palácios, era tudo muito suntuoso, né? Faraônico, olha só que palavra legal, faraônico, era tudo muito grande. Faraônico significa tudo muito grande, né? Quando a gente for estudar o Egito também, vocês vão ver que lá era tudo muito grande. Então, esse rei Nabucodonosor destaca-se entre o segundo povo babilônico, tá certo? Vamos lembrar que essa sociedade mesopotâmica era uma sociedade basicamente dividida em três faixas. Primeiro a gente tinha ali o rei, os sacerdotes, os militares como classe privilegiada, uma classe intermediária eram os trabalhadores livres, e a base de toda essa sociedade era o trabalho escravo. Então tudo isso só era possível porque esses caras, ao dominar outras cidades, faziam desses moradores dessas cidades escravos, tá certo? Então era assim que esses caras conseguiam construir todas essas coisas, tá ok, pessoal? Eu espero ter contribuído com vocês com essas informações. Eu aconselho você a rever o vídeo se tiver alguma dúvida, e aí pausando e procurando no seu livro didático. E eu tenho certeza que você vai compreender esse conteúdo. É um conteúdo que eu gosto muito, e eu espero que você também goste, tá certo? Forte abraço, até a nossa próxima aula e tchau!